E se existisse uma fórmula, uma ciência exata mesmo, para ficar rico? Pois é, em 1910, um livro chamado A Ciência de Ficar Rico, do Wallace D. Wattles, prometeu exatamente isso. Ele diz que a riqueza segue leis tão certinhas quanto as da matemática. Vamos mergulhar nessa ideia e ver o que tem por trás dela? Olha, vamos direto ao ponto aqui. O autor, Wallace de Wattles, é super claro. Este livro não é para ficar viajando em filosofia, não. É um manual prático para quem precisa de dinheiro primeiro e quer filosofar depois. A proposta dele é bem simples. Pega esses princípios, testa como se fosse uma receita de bolo e vê o que acontece. E isso já joga no ar a grande questão, né? Será que enriquecer pode ser mesmo uma ciência? Porque se for, significa que qualquer pessoa, seguindo as regras direitinho, poderia chegar lá com uma precisão quase matemática. Parece bom demais para ser verdade, não é? Vamos investigar quais são esses princípios. Para a gente entender essa tal ciência, vamos passar por 5 ideias centrais. Primeiro, por que o autor bate o pé que ela é uma ciência exata? Depois, a gente fala sobre o poder do pensamento criador, qual é a mentalidade certa para a riqueza, a importância de agir da maneira correta e, por fim, uma ideia que é uma virada de chave, a diferença entre criar e competir. Ok, vamos começar pela base de tudo. A ideia principal do livro é que a riqueza não acontece por acaso. Ela é o resultado direto de fazer as coisas de uma certa maneira. Mas o que raios isso quer dizer? E essa citação resume tudo. O Wattles não está dizendo que é fácil, mas que é previsível. É como uma equação. Segundo ele, quem aprende e aplica esse certo modo de fazer as coisas inevitavelmente começa a enriquecer. É uma afirmação bem ousada, convenhamos. Agora, a parte mais interessante é o que ele diz que não importa. Ele argumenta que o ambiente não é decisivo. Afinal, pessoas ricas e pobres moram na mesma cidade, respiram o mesmo ar. Talento? Também não, né? A gente vê gênios sem um tostão e pessoas comuns que ficam ricas. Economizar cada centavo ou fazer algo que ninguém nunca fez também não é isso. A chave, ele insiste, está em fazer coisas comuns de uma maneira incomum. Essa tal certa maneira. Certo, mas como é que se faz as coisas dessa certa maneira? Bom, é aqui que a conversa fica um pouco mais abstrata, mas é o coração de tudo. A resposta, segundo o livro, está na matéria-prima do universo. O Wattles dá um nome para isso, substância amorfa. Tenta imaginar uma energia inteligente, sabe? Tipo uma massinha de modelar cósmica que preenche tudo e da qual tudo é feito. E o ponto crucial é, essa substância responde aos nossos pensamentos. É como se o universo estivesse literalmente ouvindo o que a gente pensa. E isso leva a gente a 3 ideias que são o motor de toda essa ciência. Primeiro, essa massinha de modelar pensante existe. Segundo, um pensamento nela cria de verdade aquilo que foi imaginado. E terceiro, uma pessoa pode gerar esses pensamentos e com isso criar as coisas que deseja. Basicamente, a gente seria co-criador da nossa própria realidade. Beleza, se o pensamento é a ferramenta, como é que se usa isso do jeito certo? Qual é a mentalidade que a gente precisa ter? O Wattles resume em 3 pilares que são fundamentais. O primeiro pilar é a visão. É preciso saber exatamente o que se quer com todos os detalhes. Um desejo vago não tem força nenhuma. O segundo é a fé. Acreditar, sem duvidar, que aquilo que foi visualizado já está vindo na sua direção. E o terceiro, que amarra tudo, é a gratidão. Se sentir grato agora, como se já tivesse recebido para se conectar com essa fonte criadora. E a gratidão, segundo o autor, é a chave de tudo. É ela que nos sintoniza com a abundância e não com a falta. É o que nos mantém conectados com essa fonte infinita de riqueza. Pensa assim, a gratidão é o que transforma um simples desejo numa fé poderosa. Ok, a parte mental parece bem clara. Visão, fé e gratidão. Mas agora vem a pergunta de $1 milhão, aquela que todo mundo se faz quando ouve falar sobre o poder da mente. Com todo esse papo sobre o poder do pensamento, será que é só ficar no sofá mentalizando que as coisas vão acontecer? A resposta do Wattles é um sonoro e categórico não. O pensamento, digamos, liga a máquina do universo para trabalhar a seu favor, mas é a ação que abre a porta para você receber o resultado. Dá para mentalizar uma casa nova, mas quando a oportunidade de comprá-la aparecer, é preciso agir e assinar o contrato, né? E o que é essa tal de ação eficiente? É bem simples. Agir no agora. Fazer o melhor que se pode, com o que se tem, onde se está. Cada pequena tarefa do dia a dia deve ser feita com essa mentalidade de sucesso, com a sua visão e o seu propósito.
Não é sobre esperar o momento perfeito. É sobre fazer o momento presente ser perfeito. Para fechar, a gente chega na que talvez seja a mudança de mentalidade mais importante do livro todo. Sair do modo de competição e entrar no modo de criação. Olha só que diferença. A mente competitiva acha que o bolo é pequeno, então, para pegar uma fatia maior, alguém tem que ficar com menos. Isso gera medo e estresse. Já a mente criativa entende que o universo tem matéria-prima infinita para fazer quantos bolos a gente quiser. Não se trata de tirar algo de alguém, mas de criar algo novo, que agrega valor para o mundo. E na prática, como funciona? Com essa regra de ouro aqui. Em tudo que se faz, o objetivo deve ser entregar mais valor real para a pessoa do que o dinheiro que ela está pagando. Se um serviço ou produto resolve um problema que vale 1.000, mas custa 100, está se criando riqueza. E essa energia de criação, segundo a teoria, volta multiplicada. Então, vamos resumir a fórmula. Passo 1, ter uma visão super clara do que se quer. Passo 2, se agarrar nessa visão com uma fé e um propósito que ninguém abala. Passo 3, viver num estado de gratidão, se conectando com a fonte. E o passo 4, agir agora, com excelência, em cada pequena coisa que fizer. E com isso, a gente chega no final com uma grande pergunta no ar. O Wattles nos deu um manual, uma ciência que, segundo ele, é a prova de falhas. Se enriquecer é mesmo como seguir uma receita de bolo, o que impede tanta gente de aplicar? Seriam as dúvidas, o medo ou a dificuldade de agir de forma consistente, dia após dia? A resposta, bom, essa fica para a reflexão de cada um.